Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bica e falo dos estúdios da TV Santa Maria, onde transmitimos este que é o episódio número 39 do Horizonte Agrocast. E como você já sabe, antes de mais nada, vamos direto receber o nosso anfitrião. Tudo bem, Pedro Rocha Marques? Buenas, João Guilherme. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma grande honra seguirmos nesse projeto de que tanto nos encanta, com repercussões via redes sociais ou mesmo com presencial. E é muito legal. Não tenho dúvida que hoje será mais um episódio de que peguem papel e caneta, conversem, que informações de bastidores e muitas revelações teremos de negociações entre países. Isso aí, até porque o nosso convidado mais do que especial de hoje é o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, o senhor Márcio Madalena. E apesar da participação do secretário ser autoexplicativa, ele será responsável pelo tema Rastreabilidade Bovina, um novo marco para a pecuária gaúcha. Mas antes de eu trazer o tema do episódio 39 e também passar a palavra para o Pedro e para o secretário, eu quero, em nome da Pecuária PRM, cumprimentar os nossos parceiros. Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do Sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E, claro, Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos então começar nosso Horizonte Agrocast, que tem novos episódios toda quinta-feira no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast e também no canal 19 da Claro Net, ou seja, canal da TV Santa Maria para quem está no coração do Rio Grande e também em sistemas de IPTV. Além disso, a gente sempre pede, não esqueça de seguir o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok, que é onde a gente coloca os cortes, os fragmentos, né, pedaços importantes aqui dos episódios inéditos do Horizonte Agrocast. Rastreabilidade bovina no Rio Grande do Sul, um novo marco para a pecuária gaúcha. Como eu já disse, a presença do secretário de Agricultura no Horizonte Agrocast ela é praticamente autoexplicativa. Mas ainda assim, Pedro, por favor, explica o porquê do tema e logo na sequência a gente apresenta então devidamente o nosso convidado. Beleza, Guilherme. Hoje, na verdade, historicamente, né, a rastreabilidade já teve vários caminhos dentro do Brasil e Rio Grande do Sul para serem seguidos. O produtor ainda tem, em função das experiências não tão bem sucedidas, tem um ranço, vamos dizer assim, em relação a essa técnica. Mas, por isso, o secretário da Agricultura, Márcio Madalena, está aí,
porque eu já venho conversando com ele nos bastidores, tenho a grande felicidade de sermos amigos e fomos colegas na universidade, então com isso fui notando que se está trabalhando com esse tema de uma forma diferente, aplicada e que acredito que vai dar certo. E por que não publicizar essas conversas que a gente veio tendo para esclarecer para o produtor de que, cara, concorda, escuta e acredita que vai dar certo. Porque novos mercados poderão ser abertos, conforme nós vamos conversar à frente com o secretário, ele vai poder contextualizar de bastidores. Então, é muito importante a gente nivelar esse conhecimento sobre a rastreabilidade e ninguém melhor que o secretário para poder esclarecer sem ruído, sem boi na linha e uma informação muito direta e reta e com um bom humor, que é uma questão muito característica do Márcio. Grande abraço e vamos em frente. Perfeito, perfeito. Bom, então vamos apresentar devidamente o nosso convidado de hoje. Márcio Madalena é médico veterinário e possui MBA em Gestão de Agronegócios pela Fundação Getúlio Vargas. Já atuou na Secretaria de Agricultura como coordenador regional de Agricultura do Rio Grande do Sul, teve passagem pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, onde foi o diretor de cooperativismo e acesso a mercados, além de ter sido chefe da assessoria especial. Também exerceu o cargo de delegado federal do desenvolvimento agrário no Rio Grande do Sul e hoje, como todos sabemos, é secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, secretário Márcio Madalena. E aí, claro, antes de mais nada, eu já entrego o microfone para o nosso anfitrião, Pedro Rocha Marques, fazer a primeira pergunta e dar início à nossa conversa. Bom, Guilherme, enquanto o secretário Márcio vai respondendo aos nossos questionamentos, eu vou dar uma ajeitadinha na minha câmera para ficar com a qualidade que o público necessita e merece. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Horizonte Agrocast, secretário Márcio Madalena. E já, de bate-pronto, eu entrego o microfone aí para o Pedro fazer a primeira pergunta e dar início à nossa conversa. Obrigado, secretário. Obrigado. Beleza, é uma grande honra a gente poder estar aí com o secretário Márcio Madalena. E, Márcio, conta para os nossos ouvintes, a nossa audiência aí, por que o Rio Grande do Sul, o governo do estado, vem se esmerando e se dedicando e por que a rastreabilidade passa a ser um objetivo de estado, não somente de governo, e por que a importância disso e contextualiza um pouco do trabalho que está sendo feito e a importância de ter a rastreabilidade no estado do Rio Grande do Sul. Bom, Pedro, é um prazer poder conversar um pouco sobre esse tema, né, que muitas vezes é contraditório, é complexo, e o estado do Rio Grande do Sul, assim como o Brasil, há muitos anos vem discutindo certificação de propriedades, rastreabilidade com fins de exportação, em especial para a União Europeia. Mas desde 2023, nós observávamos que essa tendência de uma implementação de um plano nacional de rastreabilidade deveria se consolidar, né, ainda nesses últimos 2-3 anos. E em dezembro de 24, né, mais especificamente no dia 17 de dezembro, o Ministério da Agricultura lança o Plano Nacional de Identificação de Bovinos e Búfalos e a Rastreabilidade. Então nós decidimos no Rio Grande do Sul, e quando eu falo decidimos, não é só a atual gestão, só o Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul, mas após conversas com muitos produtores, com entidades, que era uma oportunidade do Rio Grande do Sul retomar, de certa forma, o seu protagonismo na pecuária. Somos um estado que tem uma particularidade, né, Pedro? Tu sabe muito bem disso, trabalha a campo com isso. Nós nos relacionamos pouco com outros estados do ponto de vista de envio e recebimento de animais, né? Compramos muita carne, mas temos uma pecuária que transita muito internamente aqui dentro do estado. Diferentes estados, por exemplo, como Goiás, como outros estados do Centro-Oeste, e isso nós acreditamos que nos possibilita sair na frente na questão da implementação da identificação de bovinos e bubalinos. O que nós definimos? O Plano Nacional prevê a implementação da rastreabilidade de 2025 a 2032. Nós entendemos que no Rio Grande do Sul, em saindo na frente, como estamos fazendo neste momento, e podemos aprofundar um pouco a ideia aqui, nós acreditamos que podemos antecipar um pouco esse prazo e talvez encerrar a identificação dos nossos bovinos antes de 2032. E não tenho dúvida que isso deve nos consolidar no mercado e abrir novos mercados. Depois a gente pode conversar um pouco mais, Pedro, sobre o que nós ouvimos em auditorias internacionais em relação à rastreabilidade. Mas, basicamente,
Estamos seguindo um plano nacional que prevê uma implementação que inicia agora em 2025, sendo que o plano nacional prevê que 2025 e 2026 será o biênio da discussão de sistemas informatizados para identificar esses animais, e o início dessa identificação em 27. No Rio Grande do Sul, Pedro, nosso projeto piloto, nós já levamos animais na Expo Inter, 3 expositores levaram animais já identificados com brinco, com chip, no padrão que prevê o Plano Nacional. Muito legal. E explica um pouco, Márcio, a questão da especificidade do brinco, né? Para depois a gente entrar nas etapas, que tem um detalhe aí operacional sobre o brinco que pretende ser utilizado para a rastreabilidade no Rio Grande do Sul. Bom, o brinco, conforme prevê o Plano Nacional, né? Brinco e bottom, o amarelo Pantone, como se chama, aquele brinco bandeira tradicional amarelo que nós conhecemos, com chip, né? Esse é um diferencial, ele tem um elemento eletrônico, né? Que também não é nenhuma novidade quando se fala em propriedades um pouco mais tecnificadas, com manejo um pouco mais tecnificado, né? Mas a ideia que o Plano Nacional nos traz, a nossa ideia de implementação do Estado, é que isso vire uma regra. Num primeiro momento, isso pode parecer um pouco mais complexo do que realmente é. E, em virtude disso, nós, no Estado do Rio Grande do Sul, estamos testando os brincos e o manejo em uma propriedade da Secretaria de Agricultura, no município de Ilha Negra, e recentemente firmamos um acordo de cooperação técnica com a Embrapa Pecuária Sul, para também testarmos, validarmos essas tecnologias, né? Além de outras que ainda não são reconhecidas para rastreabilidade. Mas o brinco é basicamente um brinco com chip amarelo Pantone tradicional, com uma numeração específica 076, né? 076 que é o número padrão do Brasil, cada país tem o seu número, o número inicial, o 076, depois existe uma outra sequência numérica, né? E a ideia é que cada bovino, a regra é que cada bovino tem um número único, que após dado abaixa, ou seja, no envio para o abate, esse número não se repete mais. Essa é a lógica da identificação individual. Sim, é um número sequencial, né, Márcio? Exato, um número sequencial fornecido pelo Ministério da Agricultura. Já existe, Pedro, é importante nós salientarmos que o Rio Grande do Sul tem um diferencial em relação a esse processo frente a outros estados. Nós temos um projeto no Rio Grande do Sul, já de uma década, da CCGL, que trabalhava a certificação de brucelose e tuberculose de algumas propriedades, e se tomou a iniciativa de utilizar a identificação dos animais dessas propriedades com esse brinco com chip 076. Já há uma década atrás, já existia essa possibilidade. Não com um plano nacional de rastreabilidade, não com uma obrigatoriedade, mas houve naquele momento, por iniciativa das cooperativas e do próprio Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul, de fazer uma identificação para controle dessas propriedades certificadas. E hoje, Pedro, nós temos cerca de 1.200 propriedades de bovinos leiteiros já neste padrão. Ou seja, o Rio Grande do Sul não sai do zero nesse projeto. E além disso, nós estamos identificando algumas propriedades no nosso projeto piloto, serão cerca de 50 propriedades. Semana passada, Pedro, já iniciamos em Bagé, na Embrapa Pecuária Sul, aliás, retrasada. Na última semana, já no município de Lavras, algumas propriedades. E como eu havia falado anteriormente, 3 expositores da Expo Inter 2025, um criador de gado holandês, um criador de Angus e um criador de Devon, já tiveram animais identificados em suas propriedades, e esses animais foram levados à Expo Inter com uma guia de trânsito, ou seja, uma GTA, que além da identificação do sexo, categoria de idade, também trazia o número 076, essa sequência numérica da identificação individual. O que é o objetivo do projeto piloto, Pedro? Diferente da iniciativa de alguns estados, em que após o lançamento do Plano Nacional escreveu a normatização estadual de aplicação, nós queremos testar o sistema a campo. Porque além das particularidades de manejo das propriedades, existe também uma responsabilidade do Estado em relação à questão de TI, de sistema, para a emissão dessas guias de trânsito, né, que deixarão de apenas identificar sexo e idade e passarão a identificar sexo, idade e o número desse animal. Então, nós acreditamos que tem que se testar muito antes de colocar um regramento na rua. E baseado no que
durante as andanças internacionais e as missões internacionais que se teve, que tipos de mercados se entende que podem ser abertos para que o produtor entenda do porquê desse movimento em relação a essa novo regramento, nova certificação? Que mercados já em off sinalizaram que podem vir a comprar uma carne do Brasil a partir dessa rastreabilidade, para que o produtor entenda que mercados podemos acessar, e aí, conforme o senhor vai falando, eu posso pontuar como que esses mercados são em relação ao valor de tonelada de carne, para que o produtor entenda que, sim, vai ser um agregador de valor a toda a cadeia da carne bovina. Bom, independente... Desculpe. Não, por favor, só ia complementar a pergunta do Pedro, porque independente de haver ou não uma sinalização em off, existem aqueles países, aqueles mercados que a gente só conseguirá acessar tendo, né, essa rastreabilidade, enfim, independente de ser em off. Então, mesmo que não haja uma sinalização, se o senhor puder citar alguns mercados que hoje está inacessível por falta de rastreabilidade, seria interessante também. Bom, excelente pergunta, e eu acredito que talvez seja o principal ponto dessa discussão, né? Porque a identificação, a rastreabilidade, ela não é um fim em si mesmo para atender uma exigência da inspetoria veterinária ali na frente, ela tem uma lógica de mercado que dita esse processo, por questões sanitárias, mas também ambientais, sociais, enfim. Antes de entrar na questão dos países e continentes, Pedro, eu gostaria de trazer aqui uma questão que é muito importante nós pensarmos, né? Me parece que está cada vez mais claro que o eixo econômico do planeta, e econômico do ponto de vista, inclusive, de ditar regras, ele se desloca, né? Sai do velho mundo União Europeia e começa a caminhar ali para Oriente Médio, Ásia. Isso está muito claro, a gente observa na questão comercial global como um todo. E falando de União Europeia, nós temos a questão das propriedades ERAS, Sisbov, que tem um processo de certificação para exportação, né? A questão das cotas. Isso existe porque nós não temos uma rastreabilidade básica no Brasil, ou seja, nós não temos todo o rebanho rastreado, então ao longo dos anos se caminhou para certificações e diferenciações. Eu vou trazer algumas falas aqui, Pedro, que não são nenhum segredo de Estado, mas que acabam não sendo tão comentado, que é o que os auditores internacionais comentam em auditorias conosco durante os processos de auditorias, não só de defesa, mas às vezes auditoria de habilitação de aves, suínos, e nós sempre procuramos questionar, indagar os auditores dos países em relação à visão sobre rastreabilidade. Então, vou dizer, por exemplo, União Europeia, uma determinada auditoria se questionou a questão de rastreabilidade, e o que os auditores comentam? Aquilo que nós ouvimos de traders e importadores em geral, e é um comentário que corre frouxo aí. A União Europeia exige que se rastreie. Existem processos de certificações, nós estamos vivenciando agora um processo relacionado principalmente a questão ambiental, mas que a União Europeia sinaliza não só para a carne bovina, mas para todos os produtos agropecuários, a comprovação, a exigência de comprovação de produto de área livre de desmatamento. E aí, quando se fala de pecuária, né, Pedro, não é só a propriedade que termina o animal, né? A lógica da rastreabilidade é onde está, de onde veio, com quem esteve. Então, a ideia é de toda a cadeia produtiva. Então, essa lógica do animal terminado, quer saber de onde é que nasceu esse terneiro, né? Esse então terneiro do novilho, do animal terminado. Coreia do Sul, Pedro, um mercado que é interessante nós falarmos, né? Coreia do Sul, uma determinada auditoria também, quando se questionou sobre rastreabilidade, os auditores falam abertamente sobre isso, e a nossa diretora Rosane Colares chegou a comentar isso em uma palestra, se não me engano. Rastreie e vamos conversar. Japão já sinalizou, já deve estar abrindo o Japão aí para o Rio Grande do Sul, né? O Japão já deixou muito claro que não vai reconhecer agora o status do Brasil todo como livre sem vacinação, vai priorizar aqueles estados que retiraram a vacina primeiramente, né? No nosso caso aqui o Rio Grande do Sul, Paraná, e eu não tenho dúvida que o Japão também vai discutir em relação a essa questão da rastreabilidade. E China, Pedro, uma questão muito interessante, e eu particularmente acompanhei essa auditoria. Quando se fala em rastreabilidade, nós sempre dizemos o seguinte: nós rastreamos no Brasil, rastreamos por lote, 0 a 12, 13 a 24, 25 a 36, macho ou fêmea.
Eu vi de um auditor chinês, bom, rastreabilidade por lote, ela é frágil, e de fato é. Então, o que nós observamos? Que muitos países que negociam conosco, mesmo não exigindo neste momento a rastreabilidade, vão exigir ali na frente. E alguns sequer abrem discussão, questão de Coreia do Sul, se rastreabilidade não tiver imposta. Né? E o que me parece? Aí fazendo aqui uma comparação com o Uruguai, Pedro, tu que conhece bem também a pecuária do Uruguai, o Uruguai não retirou a vacina, rastreia e vende língua para o Japão, né? Algo bem complexo. Claro que o Uruguai tem uma particularidade de ser um parceiro comercial muito singular, né, de proteína, né, tanto leite quanto carne. Ele digamos que, ele só oferece isso, importa todo o restante, é um parceiro diferente do Brasil, que apresenta algumas ameaças de mercado, acaba sofrendo um pouco mais de exigências. Mas eu acredito que no nosso caso, Pedro, Rio Grande do Sul, retiramos a vacina, temos um gado diferenciado em relação ao restante do Brasil. Esse desafio que se avizia da rastreabilidade talvez seja, se não o último, porque sempre haverão novos desafios, talvez aquele complemento que vai nos colocar numa situação extremamente diferenciada, favorável de pecuária. Muito legal. Para contextualizar para os nossos ouvintes também, né, que é importante, Guilherme e Márcio, é entender que isso não é uma demanda unilateral ou bilateral do Brasil ou Rio Grande do Sul com demais. Isso é uma tendência. Eu sou veterinário, tive a oportunidade de fazer um mestrado em agronegócio no Centro de Estudos em Pesquisa em Agronegócio, o CEPAN, na URGS, e me lembro, isso há 15 anos atrás, que a questão a importância da segurança alimentar, né? O mundo demandaria por segurança alimentar. O que é a segurança alimentar, para quem é da pouco leu no jornal e não entende hoje, apenas para a gente contextualizar? O consumidor, cada vez mais, e quanto mais ele paga pela carne, maior é a exigência dele e a segurança de que o produto no qual ele está consumindo seja seguro alimentarmente. Né? Nos Estados Unidos é muito comum, né, Márcio, processos com grandes indústrias de alimentação pela questão de contaminação por Escherichia coli, por exemplo. Né? Então, o alimento, o consumidor, quando ele tem uma experiência ruim com aquele alimento, dificilmente ele volta a consumir aquela marca daquele alimento. Né? Então, para que todos entendam, a rastreabilidade é mais um selo de que, bom, o Rio Grande do Sul e o Brasil têm o controle e estão querendo assegurar para os seus mercados compradores de que a carne brasileira e a carne gaúcha são carnes produzidas em locais que se preserva o meio ambiente, que se tem uma consciência social e que se busca ter toda a rastreabilidade desse produto, ou seja, desde o nascimento do terneiro até chegar essa carne ao gancho, tendo também a questão do bem-estar animal, né, Márcio? Então, isso é muito importante a gente entender, por exemplo, é uma medida de Estado capitaneada pelo governo atual. Mas é importante a gente entender aonde nós estamos inseridos e por que é importante fazer isso. Na prática, para o produtor mais direto, isso seguramente a gente vai acessar mercados. Japão, Coreia e Canadá são mercados que estão junto com os Estados Unidos entre os mercados que mais pagam pela carne bovina. Né? Um outro comentário que o secretário comentou que eu achei muito interessante: o eixo econômico do mundo está mudando. Por que o eixo econômico do mundo está mudando? É porque os países mais populosos e a renda per capita vem tendo um maior crescimento entre os países islâmicos e a Ásia, né? Principalmente China, a questão da Índia, né? Um comentário que cabe aqui importante é a Índia, muito se sabe que a vaca é sagrada na Índia, né? Mas, se nós pegarmos isso, a população não hindu, população muçulmana dentro da Índia, são 168 milhões de pessoas. Essas 168 milhões de pessoas muçulmanas equivalem ao mercado de consumo americano. E esses indianos de origem muçulmana, eles comem carne bovina. Né? Então, também é um novo mercado que o Brasil e o Rio Grande do Sul podem acessar. Então, fechando esses parênteses sobre a importância disso que está sendo conversado, como está sendo o desenvolvimento dessa parte da rastreabilidade e
comentaste que tem um projeto piloto numa fazenda em Ulha Negra da Secretaria de Agricultura e também outras 50 fazendas sendo testadas. Quanto tempo vai ser feito esse teste? E falaste em TI, a dificuldade da parte de TI, se pode listar outros desafios que vem identificando que são necessários solucionar para que realmente isso seja disseminado para todo o Rio Grande do Sul, Márcio. Bom, muito bom, Pedro. Primeiro é o seguinte, nós já estamos desde o ano passado fazendo os testes nessa propriedade Ulha Negra da Secretaria. Basicamente, identificamos todos os animais com brinco com chip, treinar um pouco de manejo, estou falando uma propriedade de 400 animais, tá? E a ideia é trabalhar algumas movimentações para começar a fazer o que nós chamamos de estressar o sistema em relação à emissão de guias de trânsito. Mas claro que isso é um N muito pequeno. Então nós estamos pegando mais 50 propriedades com os mais variados perfis, cria, recria, terminação, propriedade de leite, pessoal que tem um giro grande para abate, que troca muito de propriedade, para que nós possamos testar o sistema de defesa, o SDA, em relação a esse novo padrão de guia de trânsito. Por que testar e fazer um projeto piloto? Eu sempre cito um exemplo assim, Pedro, se nós organizássemos aqui dentro da Secretaria a melhor equipe do Serviço Veterinário Oficial, pegássemos os melhores criadores, formadores de opinião, todas as entidades, sentássemos para escrever um plano estadual de rastreabilidade, nós teríamos um grande plano teórico, mas talvez na hora de colocar em prática nós teríamos algumas dificuldades, porque quando não testa, ou seja, colocar brinco, colocar bottom, trabalhar rebanhos diferentes, perder, como é que faz quando perde, como é que eu vou colocar, reidentificar o animal, enfim, todas aquelas perguntas que surgem quando nós discutimos rastreabilidade, muitas delas não têm a resposta no primeiro momento. Então nós decidimos, vamos testar 50 propriedades, porque foi um número que nós chegamos com uma boa distribuição geográfica, no Rio Grande do Sul, praticamente todas as regiões, os mais variados perfis de produtores e de produção, o nosso objetivo é, até o ano que vem, nós estamos considerando outono e inverno do ano que vem, trabalhar esse sistema, para que nós possamos lançar um plano estadual. Em relação ao lançamento, Pedro, nós não temos uma data fixa, porque nós acreditamos que o teste é o principal nesse processo, porque entendemos que devemos colocar um plano estadual para a rua de maneira que seja execuível, para que possamos ter uma mensuração de em que momento nós vamos conseguir implementar no rebanho todo. Volto a dizer, o plano nacional, ele iniciou em 2025 e prevê a identificação de todos os animais em 2032. Estamos falando do Brasil, pecuária, Roraima, Pará, Amazonas, totalmente diferente do Rio Grande do Sul, Alagoas, Sergipe, enfim. Nós acreditamos que com o projeto piloto em andamento como está, nós temos condições de antecipar esse calendário. Qual a vantagem de antecipar isso, Pedro? E aqui eu não estou afirmando que o Rio Grande do Sul antecipará, mas se for possível, vamos imaginar o seguinte: estado livre, sem vacina, o 100% do seu rebanho identificado, rastreado, antes do processo nacional completo. Eu não tenho dúvida que isso nos posiciona em relação ao mercado de forma diferente. Aí tudo aquilo que nós sempre falamos aqui, que nós temos um gado diferenciado, que não é um gado commodity, que é um gado que tem um apelo diferente pela sua questão especial na metade sul, aqui nesses 60% de território que são bioma pampa, que tem uma diferenciação considerável, nós teremos como provar esse processo todo. E aí sim, aí nós passamos a atender de fato aquilo que tu comentasse, que é as exigências do mercado consumidor. E só falando um pouco de Ásia também, né, Pedro, que é natural num povo, né? Aumenta o poder aquisitivo, começa a comer mais. Começa a comer mais proteína, primeiro, né? E a gente sempre fala em China. Agora a turma ao redor da China, que os países ali, vem surpreendendo, né, em relação a outras proteínas aí. Eu acredito que carne bovina também pode se posicionar muito bem nesse processo. Então, o piloto é isso. Testar. O Rio Grande do Sul não tem um plano estadual escrito, Pedro. Eu gostaria de frisar isso porque o Pará já tem.
São Paulo lançou, alguns estados já estão lançando. Nós lançaremos aqui após termos aí um teste muito bem feito em pelo menos nessas 50 propriedades. Dentre elas, né, uma da Secretaria de Agricultura e uma da Embrapa, que é de Bagé, lá da Pecuária Sul. Sim, muito legal. Quando falaste em mercado internacional, e bastante gente vem falando da COP, que vai ser realizada no Pará, né? Então, comenta um pouco, secretário, da questão que para muita gente que está nos ouvindo pode parecer óbvio, e na sua fala comentaste da questão da importância do Rio Grande do Sul ter uma boa parte da área pampa, né, de ser pampa, o bioma pampa na sua maioria, algumas conversas que já teve e o que eu acho que achei muito legal, junto com a Embrapa, vão conseguir explicar, né, o quão distante está o Rio Grande do Sul da floresta amazônica, que pode parecer óbvio, mas muitos estrangeiros acham que o Brasil todo é a Amazônia, né? Então, contextualiza um pouco e explica um pouco sobre isso, que eu acho que é fundamental para quem é algo simples, mas necessário de ser esclarecido, algo que a gente parte do princípio, nós brasileiros, nós conhecemos o nosso país, mas o mundo não conhece muito o nosso país, e como é importante essa apresentação, na qual vai fazer junto com a Embrapa lá, e contextualiza um pouco o que vai fazer lá, porque eu acho que isso é fenomenal para a questão de nivelamento de conhecimento e a gente entender o quão básico ainda é o nosso trabalho e quanto caminho de formiguinha tem até a gente conseguir fazer que o Rio Grande do Sul seja reconhecido e possa ocupar mercados como Argentina e Uruguai, né? Mercados de carne de nicho, e o quanto ainda o Brasil é desconhecido por parte do mundo. Bom, Pedro, muito interessante esse ponto. Sabe que sempre que surge esse assunto de Brasil, Amazônia, a visão do estrangeiro, em especial do europeu, né? Eu lembro que um amigo meu me contou uma vez, inclusive ele trabalha com carnes, que ele almoçou com um europeu em São Paulo e o cara depois perguntou para ele se após o almoço eles poderiam visitar a Amazônia. E aí, eu não me lembro se era alemão ou francês, e o cara é muito disposto a conhecer Brasil e comprar carne, enfim. Mas ele achou interessante, disse, meu amigo, vou te mostrar um mapa e eu vou te mostrar os países da Europa nessa distância, até nós chegar lá. Enfim, realmente esse desconhecimento ele é muito mais comum do que nós imaginamos. O que acontece, Pedro? Na COP de Dubai, né? O ano passado foi Azerbaijão, ano retrasado em Dubai. Um colega nosso fez uma apresentação relacionada à questão de carbono no Rio Grande do Sul, em arroz e outras culturas, né? E metano, enfim, e ele apresentou um quadro da distância do bioma Pampa, ele estava falando em bioma Pampa também, e Amazônia. E aí tem um traço de 2.000 quilômetros, né? Se pegar o extremo do Pampa com o começo lá, pegar o final do Mato Grosso, pé da Ronde Rondônia lá, tem sido 2.000 e poucos quilômetros aquilo ali. Eu acho que é isso em linha reta, se não me engano. E aí nós discutimos então com o pessoal da Embrapa Bagé, e o ICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, ele terá um espaço na COP, por óbvio na AgriZone, lá que está sendo realizada na Embrapa este ano, ou seja, será a primeira COP em que o agro vai se posicionar de forma mais pujante, e o Brasil deve fazer isso, deve iniciar esse processo. Abriram inscrições para alguns painéis, nós resolvemos escrever um painel de pecuária no campo e rastreabilidade. E esse painel foi selecionado, um dos painéis selecionados, e nós vamos fazer uma apresentação em Embrapa, Fernando Cardoso da Embrapa, o chefe-geral, está indo, eu devo estar indo pela Secretaria de Agricultura, juntamente com um colega engenheiro florestal, que é o responsável pelo plano ABC aqui no Rio Grande do Sul, para explicar um pouco o que é Pampa e o que é pecuária no Pampa, ou seja, com respeito à pecuária brasileira como um todo, mas a pecuária no Pampa ela é trabalhada com uma simbiose perfeita, diferente da pecuária em outros biomas, como por exemplo o amazônico. E deixar isso um pouco mais claro para o público em geral, em especial para o público estrangeiro, em que a nossa pecuária no sul do Brasil, o sul do Brasil tem uma pecuária semelhante ao do Uruguai e da Argentina, e que estamos geograficamente muito distantes daquilo que é o epicentro da discussão do desmatamento. Então, a nossa ideia é apresentar isso na COP. E isso vai ao encontro de algumas situações que estão sendo trabalhadas em paralelo.
Entre elas, recentemente, o trabalho que o pessoal da Propampa tem feito, né, Pedro, uma indicação geográfica que já existe há algum tempo, né, e me parece que agora começou a entrar para o jogo de mercado de forma um pouco mais incisiva. Isso é muito bom, né? No momento em que nós estamos avançando na questão do acordo Mercosul-União Europeia, vamos lá, o continente, a gente falou há pouco que deslocou um pouco a questão do o epicentro econômico, mas é ainda um continente formador de opinião, em especial em relação à agregação de valor de indicações geográficas. Então, logo, se nós consolidarmos a nossa indicação da carne do Pampa, neste momento, uma discussão de rastreabilidade, uma boa apresentação nos fóruns relacionados a mudanças climáticas, nós começamos a caminhar para aquilo que nós falávamos recentemente, que é um reposicionamento da nossa pecuária, ou um posicionamento, ou ocupar um espaço, né? E somos um estado que não tem um volume muito grande de gado. Temos um gado diferenciado. Então, se queremos nos posicionar em relação ao mercado internacional como um nicho, temos que nos portar como tal, né? Mostrar os diferenciais que temos. Muito legal. Muito legal, Márcio. E a questão assim que eu tô achando muito coerente e inteligente esse movimento é a questão assim, cara, vamos conversar primeiro com o mercado, tá? Vamos sinalizar, vamos se conhecer e aí vamos gerar essa demanda para aí o produtor entender que é interessante, porque antes da gente criar, vamos dizer, que é a ideia, tipo, que o Uruguai já tem, né, o INAC, Instituto Nacional da Carne, que faz um trabalho fantástico na questão de conscientização. Inclusive, me lembro um episódio no Congresso Internacional da Carne em Campo Grande, cerca de 10 anos atrás, eles contrataram atores, né, que subiram ao palco, era um congresso técnico, eles contrataram atores simulando como era a vida numa fazenda no Uruguai, né? Então, por exemplo, onde o cavalo bebe água, o peão também bebe. Onde o cavalo bebe, a vaca bebe água, o proprietário também bebe. O Uruguai é natural, o Pampa é natural. E isso tinha gente do mundo todo lá, né? Então, é a questão de, cara, sim, debates na internet, fóruns, conscientização, isso tudo é importante. Mas frisar o que nós temos de bom e semelhante ao Uruguai, que já é um case de sucesso, não é nada feio copiar o que é bom, né? Então, e aí, essa ida de vocês, Embrapa, Secretaria da Agricultura do Estado, junto com outros técnicos, para conscientizar o mundo de, cara, todos somos gaúchos, né? Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, e é o mesmo ambiente, nós estamos mais próximos dos argentinos e dos uruguaios em cultura e clima do que em relação ao norte do país, né? Então, quando o europeu entende isso, o europeu, o asiático, ou seja, quem quer comprar a nossa carne, fica muito mais fácil a gente fazer negócio. E aí, bom, aí começamos a aumentar a demanda. Tem demanda, não leva 45 dias para encher um container, conforme a Ana Doralina comentou, né? Então, ou seja, nós vamos ter produto. Aí o que acontece? O produtor ele é movido a preço, a gente sabe, né? Então ele precisa ter preço para ele investir mais e ter a conscientização. Junto com isso, se criar, junto com o governo do estado e ou demais instituições, aí órgãos responsáveis pela carne, como é também o MLS, né, a Sociedade Australiana de Pecuária, né, que também é uma referência em como conscientização para a população urbana da importância da pecuária, né? Isso são tudo referências no mundo que a gente tem que nós, como Rio Grande do Sul, já que não temos escala, né, nós precisamos agregar valor à nossa carne. E isso se faz com que, em vez de discussão, discordância e briga, é conscientização, informação e encantamento. Isso acaba fazendo com que o consumidor atraia consumidores que até mesmo não sabiam que a nossa carne era assim e vão dizer, mas que legal, não sabia que ir numa fazenda do Rio Grande do Sul tem tudo, tem família envolvida, tem criança que mora lá e tem colégio rural que ela não sai de lá e desde pequeno, embora a legislação muitas vezes não permita, ele gosta de estar do lado do pai dele, andar a cavalo quando ele não tem aula. Então é uma questão que, como a gente fala, o Brasil é o país do futebol, o Rio Grande do Sul também é o país da pecuária, né? Então, só que falta a gente comentar mais e tenho certeza, porque o exemplo é isso, né, Marcinho? Tu é natural de Osório, eu sou natural de Itaqui, mas morei muito tempo em Porto Alegre. Quando a gente tem a oportunidade de trazer alguém para uma fazenda que a pessoa nunca conviveu com uma fazenda,
primeiro sentimento dela é, cara, isso é muito bom, isso entendeu? Então, é trazer esse sentimento e essa sensação, conseguir transmitir isso para o consumidor, que com certeza a imagem do nosso produto vai ser não atrelada à Amazônia. Nós não precisamos comprar essa briga com a Amazônia, né? No caso, o nosso produto está longe da Amazônia, então é a questão de conscientizar o quão a gente é amigo da natureza, consciente da natureza. O gaúcho fez a pecuária a partir do pampa, não precisou desmatar. Na verdade, o gado, o gaúcho e o ambiente, eles são fundamentais para sobreviver. É uma simbiose esse sistema e não é uma competição. Então, o gaúcho sempre foi muito observador, né? As músicas gaúchas falam muito sobre esse retrato camperismo. No episódio anterior, né, Guilherme, com o Bernardo Fagundes, da Rádio Charrua, ele comentando assim, a gente tem um dialeto próprio, né, que conta as coisas do campo. Isso tudo são coisas que são muito nossa e que são pontos fortes da nossa cultura, que atrelado ao nosso produto, isso só tem a somar. Eu queria te ouvir um pouco sobre o que o senhor acha sobre isso. Bom, Pedro, é importante comentar a questão do Uruguai. Sabes que o ano passado, se não me engano, foi o ano passado, o Ministério da Agricultura realizou uma missão para a Austrália para discutir rastreabilidade. Nós não chegamos a acompanhar enquanto secretaria. Teve algumas outras discussões internacionais e nós nos valemos justamente aqui da experiência e parceria com o Ministério de Ganaderia do Uruguai. Então, o ministro Fernando Matos nos proporcionou uma agenda com o Ministério de Ganaderia do Uruguai, em que nós fomos, eu mais 3 colegas veterinários aqui da Secretaria, até o Ministério conversar com o senhor Gabriel Osório, que é quem implementou a rastreabilidade no Ministério lá, engenheiro agrônomo, para entender um pouco do histórico e do status de rastreabilidade do Uruguai, justamente com essa visão. Tem uma discussão de sistema, de legislação, que aí temos particularidades, apesar de sermos tão próximos geograficamente, culturalmente, nós somos um outro país, temos outros regramentos. Mas a ideia foi entender um pouco também do Uruguai, para além da identificação, da questão brinco, identificação e compromisso com o serviço oficial para rastreabilidade, encaminhamento ao frigorífico, um pouco da história contada pelo Uruguai e da questão de posicionamento do mercado. E a gente começa a entender um pouco, né, como é que o Uruguai coloca 80% da sua carne para fora, né? Se posicionou em relação ao nicho. Ou seja, tem carne de qualidade, país pequeno, todo pampa, ou seja, praticamente sem passivo nenhum social e ambiental que interfira no seu produto, né, na gôndola do mercado. E eu acho que a gente tem muito a aprender em relação a isso. Nesta ida, Pedro, eu gostaria de comentar isso. É algo também de bastidor, mas eu sempre gosto de compartilhar, porque acho que é a nossa função, enquanto ocupamos espaços públicos, né, de trazer um pouco dessa visão que muitas vezes o produtor acaba não tendo oportunidade de ter. Nós marcamos uma ida para o Uruguai e uma delegação do Paraguai solicitou na mesma data e perguntou se havia problema. E nós, por óbvio, nos manifestamos que não havia problema nenhum. Para nós era interessante sentar com representantes do governo do Paraguai e no Uruguai para discutir rastreabilidade. Pois bem, o ano passado fizemos isso, estivemos no Paraguai há 15, 20 dias atrás, estivemos no Mato Grosso do Sul, e fomos ali, cruzamos a fronteira até o Paraguai para conversar rastreabilidade com o Paraguai. O Paraguai de lá para cá já fez lei nacional, já regulamentou e já está iniciando rastreabilidade. Então, o Paraguai, vizinho nosso, do Brasil, vale a pena falar, e tu certamente tem acompanhado isso também, né, Pedro? Temos um amigo em comum, nosso colega de faculdade aqui, Paraguai. O Edgar, o Paraguai vem buscando espaço no mercado, no agro como um todo, na agropecuária como um todo, e com pecuária não é diferente. Então, o que nós observamos? Esse movimento de rastreabilidade, o Uruguai já tem, Argentina avançando, Paraguai avançando, o Brasil, um país muito grande, ou seja, vai ter uma implementação um pouco mais complexa. Cabe nós aqui fazer o que tu dissesse, implementar rastreabilidade e já empacotar nossa narrativa nesse processo com a questão ambiental, cultural e de agregação de valor a partir da questão principalmente de sustentabilidade do processo como um todo. Sustentabilidade econômica, social e produtiva, né? E o que é importante nós termos em mente sempre? A rastreabilidade, ela já é oficial no Brasil. Se lançou um plano nacional.
os grandes players internacionais os grandes formadores de opinião devem estar com a sua agenda lá com uma anotação. 2026, perguntar para o Brasil como é que está aquele processo que eles lançaram. 2027, perguntar quem é que está fazendo. 2028, vamos para o jogo do mercado, discutir importação e começar daqui a pouco a restringir quem não fez nada. Então, é essa visão que a gente tem que ter. Porque a gente sempre pensa o seguinte, ó, vamos pegar o caso da União Europeia com essa questão do desmatamento. Eu estive em Minas Gerais o ano retrasado e eu me lembro que tinha essa discussão com a turma do café. Não, a União Europeia vai dar mais um ano para falar que não está em área degradada, adiou. Agora a gente está vendo, 1º de janeiro de 2026, a União Europeia já não vai aceitar produto agropecuário que não tenha comprovação de livre de desmatamento. Eu não tenho dúvida que em 2 anos, talvez menos, mas até 3 anos, grandes parceiros comerciais vão começar a discutir aqui. Quem é que já está rastreando? Quem é que tem todo o rebanho rastreado? Se não tem todo, como é que está o processo? Eu só vou comprar de propriedade que já está no processo de rastreabilidade. Então, eu sempre digo, nós não escrevemos um plano estadual, uma portaria, uma instrução normativa para lançar na Expo Inter de 25 ou no começo de 26. Nós lançamos um projeto piloto e estamos convidando o setor pecuário gaúcho a fazermos um grande acordo em sermos o primeiro, se não um dos primeiros estados da federação a ter todo o rebanho rastreado. Porque ali na frente, muito em breve, eu tenho convicção que nós vamos colher os frutos disso, né? Isso vai nos posicionar muito bem. Muito legal. E olha que importante isso que foi falado, né, Guilherme? E aí depois vou devolver a pergunta para ele, mas acredito que isso que está sendo feito, né, Márcio, na verdade, se está buscando, na verdade já se está em conversas de bastidores e conversa entre governo, já se está sendo sinalizado isso, né? Chegaste a falar para uma data, que não quer dizer que seja essa, mas falasse 2028, pode ser um momento de que quem compra carne do Brasil e do Rio Grande do Sul vai querer, cara, só vou comprar das fazendas que são rastreadas, né? Então, no caso, por exemplo, depois abro o comentário para fazer um contraponto sobre isso que eu falei, que foi o que eu percebi do que falaste. Segundo, aí são 2 perguntas. O segundo é a questão assim, e o produtor que quer voluntariamente começar a colocar sua fazenda nesse projeto piloto, tem ainda a possibilidade ou ainda não? 2 perguntas, né? Primeiro sobre esse 2028 que eu falei, se há um feeling de vocês ou realmente são conversas de bastidores, e a questão de quem está afim de participar dessa jornada, se pode ou não, se vai ser aberto a partir do ano que vem. Bom, em relação à data, Pedro, eu falo 27 e 28 porque eu penso o seguinte, ó, o Ministério da Agricultura, ele lança o plano no final de 24 e coloca o D0 em 25. E sinaliza que até 32. Eu fico pensando, e é importante fazermos esse exercício, e não é futurologia, é só pensar um pouco do que a gente já viu de mercado até agora, como vão se posicionar os importadores. Vocês estão dizendo que estão começando o processo, no meio do caminho eu quero ver como é que está isso aí, para ver se não é só conversa. Quero dar uma testada. Exato, porque isso não pode ser que nem os acordos que a gente vê do clima, né, das COPs, né? Esses dias eu brinquei, falei inclusive num evento no palco, é um grande evento para todo mundo assinar e ninguém cumprir, às vezes, né? O desacordo oficial, todo mundo assina e ninguém não honra. O desacordo oficial. Desacordo oficial é ótimo, cara. E eu sempre digo isso, o setor produtivo não é assim, o setor produtivo, o produtor é sério, né? O produtor, assim, ele é reticente muitas vezes porque depois de assumir um compromisso, cumpre. Seja com dívida, seja com palavra, contrato. Aliás, eu sempre digo, o aperto de mão é um contrato e o fio de bigode é uma assinatura, né? O pessoal honra. Então, às vezes, discute um pouco com muita razão, porque se firmar vai se implementar. Então, eu imagino que talvez em 2028, 2029, isso pese muito em mercado por 2 motivos. Um, porque nós vamos estar no meio do caminho do plano nacional que o Ministério lançou, e outra, pelo comportamento, Pedro, pela sinalização que nós vemos da indústria, desse elo do setor que é a indústria. Nós conversar com a turma dos frigoríficos aqui que tem CIF exportação, pode ver que a conversa deles é essa. Todos eles têm conversado conosco, têm participado das discussões conosco e nos demandam, inclusive, para acelerar esse processo de rastreabilidade.
Porque, ou seja, ele está falando do elo da pecuária que está mais próximo desse ator internacional que é o comprador. O que eles estão percebendo? Que esse negócio está evoluindo. Que o cara já está dizendo para ele, o ano que vem, ó, eu quero container com animal rastreado. Como é que está o processo de vocês? Então, nós, além das conversas de serviço veterinário oficial com o Ministério da Agricultura, com as missões internacionais, quando a gente conversa com este elo que é a indústria, nós percebemos que está muito alinhada essa narrativa. Oficial, do ponto de vista de auditorias e de acordos, e também da questão de mercado. E em relação às propriedades, Pedro, nós temos esse número de 50, que foi um levantamento que foi feito pelo nosso serviço em função da característica das propriedades e da movimentação delas. E também pela nossa capacidade de testar. Porque, por exemplo, hoje nós temos muito mais interessados do que isso, mas nós temos que ter condições de fazer todos os testes, de acompanhar essas propriedades, porque a propriedade do Pedro, por exemplo, Itaqui entrou no projeto piloto, amanhã, Pedro, tu terá algumas restrições para receber animais que não são identificados. Então, para não travar a vida de muita gente, nós estamos trabalhando com alguns produtores que nós podemos dar uma assistência um pouco maior. Mas qual é o objetivo? Criar, logo em seguida, um processo de adesão voluntária. Ou seja, abrir o sistema para que as pessoas possam começar a ingressar, então, com a identificação dos seus animais. Como é que funciona a identificação? Tem duas formas que estão funcionando no piloto e devem funcionar assim no processo de adesão. Ou identifica 100% da propriedade, ou de 0 a 12 meses. Vamos pegar uma propriedade de ciclo completo. Pode identificar só 0 a 12, os demais não, e à medida que teu rebanho vai evoluindo, tu vai, digamos que, limpando em relação a identificados e não identificados. E a ideia é que, em um sistema bem testado nesse projeto piloto, nós tenhamos um circuito de pulverização de animais rastreados. Porque os teus animais de cria vão para uma segunda propriedade, já com brinco, com chip, com aquela GTA. A segunda propriedade vai ter animais identificados, e nós vamos, então, pulverizando o rebanho com animais identificados. Muita gente nos diz o seguinte: pô, mas e o produtor que tem 3, 4 vacas, enfim... Nós estamos prevendo no piloto, Pedro, propriedades que não têm sequer uma pecuária dinâmica intensificada, porque nós temos que atender a realidade do Estado. Nós estamos falando o seguinte, nós estamos falando em implementar um sistema de controle que, num cenário ideal, vai ter que pegar, por exemplo, o Pedro que planta fumo e tem 2 boi de canga. Porque quando se fala em sanidade, rastrear tudo. Nós estamos prevendo esse processo também. É audacioso, nós sabemos, mas é algo que nós acreditamos que temos, e aqui vale compartilhar, eu preciso, tenho a obrigação de compartilhar aqui, nós temos, Pedro, no Rio Grande do Sul, certamente o melhor serviço veterinário oficial do Brasil. Eu conheço todos os estados, trabalhei no Ministério da Agricultura, conheço muitas secretarias de agricultura, praticamente todas as superintendências do Ministério da Agricultura, tem muito serviço veterinário oficial bom nos estados, mas o nosso é extremamente diferente, acima da média. E eu digo isso com muito orgulho e muita propriedade, Pedro, porque o serviço foi testado e provado agora na Newcastle e na influenza aviária. Vamos lembrar que o USDA lá nos Estados Unidos, com muita competência e com muita tecnologia também, há 2 anos lá tomando pau com a influenza aviária. Nós fomos desafiados aqui, nosso serviço com muita competência, com muito trabalho, revelou um foco em 40 dias, menos que isso. Impressionante. E o ouvido de um dirigente de entidade é algo interessante, né? Como é que alguém vai dizer que o serviço que controlou uma doença que vem por ave migratória não vai controlar brinco em vaca? Eu achei interessante, teve um dirigente que me disse isso: olha, você tem que reconhecer que realmente é algo que nós temos condições de fazer. E essa particularidade, Pedro, que nós falávamos antes, que é o seguinte: nós temos pouca relação interestadual de animais em pé. Alguma coisa de genética que sai, mas não é aquele volume que nós observamos no centro do país, em que um estado se relaciona com 3, 4 estados diferentes na questão do trânsito bovino. Nós temos uma posição geográfica que praticamente nos permite fazer praticamente nos torna um laboratório quando se fala em questão de implementação de novas práticas, né? A gente praticamente fala com nós mesmos, né? Recebe pouca coisa de fora e vai pouca coisa para fora.
E isso é muito fácil de controlar quando você vê. Então, tem muita coisa a favor quando se fala em rastreabilidade, implementação de rastreabilidade. Muito legal. E falaste, vamos ver se eu entendi certo, falaste que inicialmente a adesão vai ser, a rastreabilidade, a adesão vai ser voluntária, é isso? Sim, quando nós encerrando o piloto, o ano que vem, nós vamos abrir, não vai haver, o plano estadual vai prever datas para implementação e deve ter um processo final de implementação em algum momento. Mas vai se abrir um processo de adesão, ou seja, vai ter produtor que não vai ingressar em 26, que vai ingressar em 27, talvez, mas eu acredito que o Rio Grande do Sul está se formando um ambiente para que muita gente ingresse cedo. Te confesso que é uma percepção que eu tenho. Porque, veja bem, nós estamos discutindo um projeto piloto, eu ouvi do outro, eu gosto de falar essas frases que a gente ouve porque acaba sendo a nossa rotina. Teve um produtor que me disse, Madalena, mas isso é praticamente um cheque branco, né? Vocês estão convidando para um piloto, a gente não está nem entendendo muito bem, está se atirando nisso. Então, uma relação de confiança interessante que se criou. Mas o que é isso? O setor produtivo percebeu que tem algo diferente, tem que contar essa história. Porque esse diferente às vezes não está aparecendo nas cifras, né? Então, assim, para fazer aparecer isso, talvez o fator comprobatório, né, que falte, talvez possa vir através da rastreabilidade. O primeiro passo, assim, Pedro, será um processo de adesão. Sim. Não sei se 26 todos, se 26 e 27 e 28, como é que vai funcionar isso. Mas vai se abrir para que o produtor, ao declarar seus animais, fazer aquela declaração anual, possa automaticamente ali entrar num processo de recebimento de numeração. Ou seja, vai ter uma faixa de numeração que vai gerar faixa de brincos. E aí, Pedro, eu sei que talvez seja a próxima pergunta, como é que pega o brinco, como é que coloca o operacional? Algo que está muito claro para nós, e discutimos muito isso no Uruguai, não é algo, Pedro, que ficará única e exclusivamente, não poderá ficar única e exclusivamente na estrutura oficial, ou seja, nós teremos que criar e discutir uma rede de credenciamento de terceiros. Por exemplo, assim como nós temos no diagnóstico de brucelose e tuberculose. Sim. Não tem apenas agulha oficial e teste oficial. Existe uma lógica de credenciamento. Nós acreditamos que a rastreabilidade vai passar por isso também. Não vai ser apenas a inspetoria local, o agente implementador, o único agente a fornecer o brinco, a acompanhar o processo de brincagem. Vai haver uma lógica de credenciamento de terceiros, de entidades, de técnicos, de pessoas que vão colaborar com esse processo. O Uruguai funciona um pouco assim. O Uruguai tem uma questão específica desse agente implementador, né, da rastreabilidade. Claro que o Estado tem que se valer do seu serviço oficial em algumas situações. E vamos lembrar um pouco aqui dos anos anteriores, Pedro, acompanhou bastante isso, e muitos que estão nos ouvindo aqui também. A fitosa, por exemplo, era de responsabilidade do produtor, e em alguns casos nós tínhamos agulha oficial, né? Propriedades suspeitas, propriedades de fronteira com algumas questões específicas. A rastreabilidade deve caminhar para algo semelhante. Uma rede de credenciamento, uma habilitação dos próprios produtores, talvez, e a presença do Estado em relação a algumas questões de propriedades específicas. Esse regramento ele não está escrito. Nós temos uma ideia como deve funcionar, mas é a partir do piloto que nós vamos entender, inclusive, como é que deve se dar essa rede de credenciamento. Eu tenho dito para muitas pessoas o seguinte, isso pode, inclusive, ser a ressignificação de certas estruturas de interior de entidades. Por exemplo, daqui a pouco, sindicatos. Nós temos uma lógica de digitalização dos processos. Hoje muita coisa o produtor faz de maneira autônoma, e talvez nessa lógica de credenciamento, muitos terceiros envolvidos com a pecuária aí, vão ser agentes habilitados pelo Estado que vão trabalhar na lógica da rastreabilidade. Por que isso? O Estado não pode ficar com esse processo todo na sua mão. Nós não podemos ter a pretensão de dizer que vamos brincar e rastrear aí mais de 10 milhões de animais, e que os pontos focais para isso são alguns escritórios, inspetorias espalhados pelo interior, e tem que todo mundo procurar e se subordinar isso e não ter uma rede mais ampla. Tem que ter essa rede. Os remates, as entidades, as associações de criadores, por exemplo,
E aqui eu vou citar um exemplo, Pedro, que é uma rotina muito interessante e uma demanda da própria FEBRAC. Um técnico de associação que vai fazer identificação de animais de raça, uma propriedade, por que ele não pode ser um agente de implementação da rastreabilidade oficial do Estado também? Pode. Tem muita lógica. Então, tudo isso nós estamos pensando e dispostos a construir, para que quando formos escrever o plano estadual, nós tenhamos um plano o mais completo possível. E eu volto a dizer, esse plano nada mais vai ser do que o grande acordo da pecuária gaúcha posto no papel. Então, pessoal, estamos aí 1 ano conversando, testando, identificamos que podemos ter médicos veterinários e técnicos agrícolas habilitados para uma determinada ação da identificação dos animais, a rastreabilidade, uma prestação de informações do serviço oficial, e isso nos dá condições de implementar até tal ano a rastreabilidade. Acho que essa estratégia tem que ficar muito clara para todo mundo. Muito legal, Márcio, muito legal mesmo. E cara, é impressionante sim a clareza na qual vocês têm dos processos, mostra que é algo que está bem maduro, né, na construção. E te pergunto, cara, assim, por exemplo, o quanto, falaste de ir ao Uruguai, o quanto tu, como secretário da Agricultura do Estado, do Governo do Estado da Agricultura, tu vê a questão de poder rastrear também a parte, fazer o que a gente tem como o sistema Carra Negra do Uruguai lá, conversando com a indústria, te parece que a gente pode ter esse sistema no Rio Grande do Sul, ou te parece um pouco distante essa parte de auditoria também da indústria? Então, assim, Pedro, nós chamamos a indústria para essa discussão também. Claro que, como o Plano Nacional ele traz todo o regramento, vamos dizer, da porteira para dentro, nós temos poucas diretrizes em relação à questão de rastreabilidade, vamos falar o seguinte, da sensibilização para frente. Sim. A discussão, basicamente, de animal em pé. Mas, assim, eu sempre digo, a sequência do número 076, ela tem uma lógica que é virar 2 números de picanha, 2 números de vazio, ou seja, 2 meias carcaças. A lógica da rastreabilidade é essa, porque o mercado consumidor não vai consumir o animal em pé, né? Sim. Então, nós estamos discutindo com a indústria e, basicamente, aí 3, 4 frigoríficos estão discutindo conosco o acompanhamento dessas baixas de GTA, quando nós fomos trabalhando, para começar a ganhar tempo em relação a qual é o próximo passo. Como é que a gente vai dar baixa, quando der baixa num brinco, qual vai ser a lógica do acompanhamento dessas meias carcaças? E aí uma crítica que eu faço, e uma crítica construtiva que eu faço em relação ao plano de rastreabilidade, é que hoje ele está muito voltado para o animal em pé. Mas ali na frente nós teremos que ter respostas aos mercados em relação às meias carcaças e aos cortes, para fazer toda a cadeia reversa. E a nossa ideia no Rio Grande do Sul é trabalhar já isso. Tem frigoríficos que estão indicando propriedades que eles compram com frequência, para que nós possamos ter no piloto, já no nosso sistema, propriedades que têm uma lógica rotineira de fornecimento de animais às indústrias, para que o ano que vem, se surgir uma novidade em relação a essa questão de indústria, nós já tenhamos habilitado no sistema uma propriedade que, 1 semana, 2 semanas, nós podemos fazer algum teste em relação à indústria. E uma outra questão, Pedro, que tu acompanhasse lá em Bagé, na Embrapa, né? Nós assinamos um acordo de cooperação com a Embrapa Pecuária Sul, o acordo prevê, além da rastreabilidade em si, o acompanhamento, a validação de novas tecnologias, né? Por exemplo, a biometria nasal, né? Por vídeo, que é algo que o pessoal tem feito. E eu tenho dito isso, nós já exportamos gente que fez o agronegócio brasileiro. Décadas aí de 70, 60, 70, Sim. 80, o pessoal fez o agro. Acho que nós não podemos perder a oportunidade de testar, desenvolver e validar aqui aquelas tecnologias que estão surgindo. No Rio Grande do Sul tem alguns exemplos bem interessantes, né? QR Kettle, Instabov, várias situações interessantes de rastreabilidade e identificação. Então, nós nos valemos, então, da nossa propriedade em Núria, da propriedade da Embrapa, da expertise da Embrapa em Bagé, para fazer algumas discussões de validação de tecnologias que poderão servir de referência nacional. O Rio Grande do Sul tem que ocupar esse espaço, sabe? Eu acho que não é só a carne diferenciada, é as cabeças diferenciadas que nós temos aqui, né? Tem muito conhecimento acumulado aqui no Rio Grande do Sul e eu tenho dito isso com muita naturalidade para os colegas do Ministério, que nosso objetivo é protagonizar essa discussão da rastreabilidade em nível de Brasil.
Sim. Temos muita humildade para aprender, inclusive recentemente no Mato Grosso do Sul. Pedro, não sei se tu conhece aquele sistema de rastreabilidade dos caminhões deles, é algo interessante. Os caras estão acompanhando o trânsito de carga viva com uma dinâmica muito acima da média, né? Que é algo que a gente vai ter que começar a pensar aqui, sabe? Comenta de forma resumida como é que é, porque eu não sabia, não sei como é que é. Eles têm uma sala de situação na Secretaria de Agricultura, na Defesa, em que é o seguinte, ó, a corrida de caminhão, o transporte de carga viva é como uma corrida de aplicativo. Uhum. Está cadastrado, dá uma largada lá com a GTA, com, por exemplo, sei lá, 30 animais, e pega a estrada. Eles têm uma previsão do tempo do trajeto. E aquilo eu tive a oportunidade de acompanhar nessa sala de situação. Pedro é caminhoneiro, está com a carga dele, vai fazer um trajeto de 1h30. Começou a levar 2h30, 3h30, aquilo aponta. Já que foi Olha passar. aí. E aí eles têm os carros da secretaria rastreados, e aí o Márcio daqui a pouco está a 30 quilômetros. Aciona o Márcio com a viatura da secretaria, ó, dá uma espiada lá na estrada e tal. E eles têm uma integração das câmeras, seja de Receita, seja de Polícia Rodoviária, Estadual, tudo que é câmera que está em estrada vai pegando imagem. Que fantástico. Assim, é uma coisa interessante, e nós fomos lá com uma equipe da secretaria para olhar aquilo e dizer, olha, um exemplo nacional. E aqui eu quero ressaltar, Pedro, temos uma parceria com outros estados muito interessante, viu? Paraná, mas Mato Grosso do Sul e Goiás. A gente tem trocado muita informação e procurado alavancar essa discussão da rastreabilidade. Eu acho que não dá para ficar esperando o regramento pronto. E eu trabalhei em Brasília no Ministério, eu sei bem como funciona isso. A decisão em Brasília é um pouco distante da realidade, sabe? Então a gente acaba muitas vezes ficando acomodado, esperando vir um regramento, mas quando a solução, quem tem condições de criar a solução é quem está mais perto da realidade. Sim. E tem muitos estados fazendo isso, sabe? Então nós acreditamos aí que, enquanto Rio Grande do Sul, nós podemos evoluir muito nisso aí. Essa questão do Mato Grosso do Sul é interessante pelo seguinte, Pedro. Por exemplo, lá, os caras rastreiam a carga, os animais que estão dentro, ou seja, vamos fazer aqui um pensamento, aqui uma simulação. Imagina um auditor francês que vem botar todos os defeitos na nossa pecuária e seguinte, agora vocês não vão vender. Imagina um cara sentado numa sala de situação, o cara está rastreando o caminhão, desembarque, eu quero na propriedade, chega lá, tá os animais identificados, lê chip e tudo. O cara vai dizer, tá bom, eu aceito, cara. Não adianta, vocês dominaram o processo, com vocês nós vamos ter que conversar para comer e tá resolvido. Eu acho que é um pouco isso que a gente tem que fazer. E não só ficar na discussão e na briga pela briga. E não só atender o que o mercado exige, mas é proporcionar segurança da informação. Eu acho que esse é o grande detalhe, né? E eu volto a dizer, nós temos condições de fazer isso. O Márcio, que é muito legal, cara, eu acho que o Júlio Barcelos, do Nesp, comenta muito a questão de que nesse episódio do Newcastle aí, e comentasse a questão de quão ágil e eficiente foi o corpo técnico da Secretaria da Agricultura, e vou linkar com o assunto dos caminhões, o que foi impressionante, que o Júlio comenta, e ele teve a oportunidade de ministrar um curso nosso, ele comentou que, cara, o que foi o grande aprendizado desse episódio do Newcastle? Foi a questão de que se conseguiu, inclusive, retirar os ovos, né? Os ovos dos animais que tinham sido comercializados. O número eu não vou falar porque eu vou mentir e não me lembro, mas foi um número absurdo de ovos que foi rastreado. Cara, se a gente consegue, fazer uma rastreabilidade dessa forma, rastreabilidade do transporte, né? De que consegue estimar o tempo de viagem, começa a gerar estatística, começa a ter controle da carga viva, começa a controlar, porque queira ou não, o abigeato vai diminuir com esse controle, né? Esse é o primeiro ponto. Então, aí, ou seja, já passa a ser mais uma outra segurança alimentar, porque a carne mais barata, sem fiscalização, nem sempre ela é segura, né? Ou na maioria das vezes ela não é segura. Então, com isso, ou seja, cara, é um exemplo a ser copiado. E te parabenizo, Márcio, pela questão de dá para ver o quão ativo e objetivo estás nesse conversando com instituições, estando perto de quem gera o conhecimento e busca melhorá-lo, e também como se fosse na visão de empresários, né, que o empresário busca conversar com outros empresários para aprender e copiar. E tu, como secretário da Agricultura, e por ter podido muito tempo ficar no Ministério da Agricultura, eu creio que isso te abriu portas, né,
também, e aí tu tem um trânsito no Brasil todo aí e muito sagaz na questão de identificar as soluções que o Estado precisa, discutindo menos, executando mais, e fico muito feliz, cara, em saber que a gente está contigo aí nesse posto e feliz mesmo com tudo que tu está falando aí, dá para ver que a gente está no caminho e é questão de tempo para a gente colher resultados dentro da nossa pecuária. Pedro, se me permite aqui, tu citou o professor Júlio, eu vou falar, porque eu tive conversando com ele na URGS, eu pedi autorização e me autorizou a falar que ele está junto conosco na discussão da rastreabilidade. O que tu falar que no Horizonte Agrocast ele autoriza, pode ficar tranquilo. Não, eu falei com ele, vou dizer, não, eu estou junto, vamos colocar a propriedade, eu vou discutir com os alunos, ou seja, quando eu falo que não são só propriedades, né? Nós temos que ter cabeças nesse processo que acompanham, que discutem a pecuária. O professor Júlio, a gente está discutindo, inclusive, a questão de algumas propriedades ali, mas a questão de daqui a pouco, assim, essa instrução normativa não pode brotar de dentro de uma mesa de um gabinete, né? Ela tem que ter a participação de gente que, eu sempre digo, é menos sapato e mais bota de goma, né? Ou bota de couro, né? Tem que ter uma lógica de construção mais do campo nesse processo. E em relação à comparação que tu fizeste com a influenza ali, que o professor Júlio falou, sabe que, eu não sei se vai lembrar, foi em maio, foi na FenaSul desse ano, né? Foi na FenaSul em maio, no Fórum de Febre Aftosa. Na quinta-feira, tardinha, eram 5, 6 da tarde, eu estava lá com os colegas da secretaria, os colegas do Ministério, aguardando o resultado do exame. E o colega do Ministério lá, então, recebeu o resultado do exame, olhou para a colega Rosane, saiu o resultado. E nós tínhamos 2 amostras, o zoológico de Sapucaia e a granja de genética de Montenegro. A notícia não é boa, eu digo, positivou o zoológico. Bom, vai dar um barulho, mas não tranca, né? É ave silvestre o zoológico. Um pouco pior, eu digo, pronto. Aí sabe quando te dá frouxa as pernas de ai. Aí começamos a sair em fila do auditório ali da Aftosa, do fórum, positivou. E naquele momento, Pedro, eu estou te falando de quinta-feira, 7 horas da noite. Bom, tem que... Como é que faz isso? Primeiro caso no Brasil, de influenza, vai amanhecer os mercados tudo fechado, é o caos. E eu estou te falando em maio. Nós nunca imaginávamos que chegaríamos na Expo Inter passou a Expo Inter, China liberada, União Europeia liberada, Malásia liberou agora, ou seja, tudo resolvido. A questão da rastreabilidade? Imediatamente se identificou que aquela granja havia mandado ovos férteis para Minas Gerais, se entrou em contato com o IMA, lá no Instituto Mineiro Agropecuário, responsável pela defesa, já se descartaram os ovos, se comprovou o descarte, enfim, a rastreabilidade permite isso, na cadeia de aves e suínos isso é muito organizado, né? E acho que a pecuária bovina tem que evoluir nesse processo de biosseguridade. E aqui uma observação, vou falar algo que até pode ser um pouco polêmico, mas é o seguinte, Pedro, suínos e aves, a gente tem uma biosseguridade de altíssimo nível. Os animais estão fechados, tu não visita a granja a hora que tu quer, tem todo um processo em relação a isso. Bovinos é extremamente mais complexo, né? Eu estou numa feira agropecuária e o cara pode vir de um país que tem aftosa e visitar a feira. Sim. É delicada a biosseguridade na pecuária. Então se faz cada vez mais necessária uma rastreabilidade extremamente bem implementada. Agora nós observamos a questão da China e do Uruguai, né? Em relação a uma questão de uma... Do Flazoron. Do Flazoron. Qual é o instrumento que vai se ter para não... eu sempre digo assim, a gente discutiu muito em aves isso. Quais são os instrumentos que a gente tem para não restringir toda uma região, todo um estado ou todo um país? É a capacidade de conter foco, né? A capacidade de conter problema. A rastreabilidade nos traz um pouco isso. Mandou animal em pé para algum país, ou alguma determinada carga, se levantou suspeição em relação a algo, eu tenho rastreabilidade para fora, eu posso chegar para um parceiro futuramente e dizer, não, meu amigo, eu isolo o raio de 10 onde estava, eu tenho condições de fazer isso. Eu começo a discutir num outro nível a questão dos isolamentos, do controle sanitário, né? Algo que suínos e aves já fazem. E em relação ainda ao foco de Montenegro, a discussão é outra, mas eu sempre digo, Pedro, às vezes é salutar comparar as cadeias produtivas para aprender o que tem de bom. Com certeza. O Japão, de arrancada, restringiu só Montenegro. Olha aí. Então, assim, o Japão continuou comprando no Brasil aves, restringiu Montenegro. No caso de Newcastle, em Antagorda, em 2024, a China poderia restringir o Brasil, restringiu só Rio Grande do Sul.
É claro, depois a influenza restringe o Brasil. Mas, ou seja, a China, que é extremamente exigente em relação à avicultura e suinocultura, e vamos lembrar que nós passamos uma pandemia zoonótica agora, né? Sim. Com a Covid, né? Ou seja, o mundo eu sempre digo que teve que ter uma pandemia para nós aprender a lavar as mãos. Né? Eu acho que não tem que lavar tudo, enfim. Então o mundo está exigente em relação à questão da segurança alimentar, enfim. A China demonstrou uma total confiança no caso de Newcastle em relação à sanidade avícola brasileira. Teve um caso aqui, o protocolo previa interdição do Brasil todo, não. Segura aquela unidade da federação lá, que é o Rio Grande do Sul, o resto, o Paraná, Santa Catarina continua comprando. É uma sinalização interessante, ou seja, nos deem métodos de comprovação das ações e os acordos comerciais vão andar na linha da capacidade de comprovação. Então, acho que a rastreabilidade vai trazer esse benefício também para a pecuária. É muito interessante o que dá para o cara entender, assim, e desses movimentos bom, deu um problema, é que nem a relação de um fornecedor e um cliente, deu um problema. O quão rápido tu resolve esse problema e explica onde está esse problema. Bom, se o teu consumidor entende que, o foco foi aqui, está a tantos quilômetros, né? Está a tantos quilômetros, se vírus tendo um bom controle, vai ser difícil chegar nessas granjas. Então, essas granjas ou fazendas podem seguir vendendo. Quão rápido é a velocidade da informação e a segurança e a acurácia da informação que tu passa para quem consome o teu produto, né? Exato, eu fico pensando assim, vamos pensar num cenário ideal de rastreabilidade implementada e qualquer suspeição em relação a uma enfermidade. Ter condições de levantar que aquela carga ou aquele animal saiu de uma propriedade que nos últimos 6 meses não emitiu e nem recebeu animais para nenhuma propriedade fora do raio de 10 quilômetros e tu tem condições de concentrar o teu trabalho. Tu mantém teu estado, teu país no jogo comercial ainda e resolve aquele problema. Em não tendo isso, qual é a lógica? Libera tudo ou tranca tudo. Né? Exato. Na dúvida, tranca tudo. A dúvida tranca tudo. Como é delicado isso, sabe? E eu acompanho um pouco, aliás, Pedro, estou como secretário adjunto de Agricultura aqui desde 23. Em 23 nós pegamos influenza no Taim, 24 Newcastle, 25 a influenza em avicultura comercial. Né? E todo ano também uma questão climática, né? Estiagem, enchente, enfim. A gente vai ficando meio carregado com isso, mas ao mesmo tempo vai evoluindo. E ainda mantendo um pouco a questão da avicultura para mostrar o processo evolutivo. Sabe por que nós resolvemos a influenza em menos de 40 dias em Montenegro, Pedro? Porque quando deu no Taim, em 23, era próprio ave silvestre. O protocolo não era um protocolo de isolamento de raio, não havia necessidade. Os colegas lá entenderam, vamos fazer um treinamento. Nós isolamos raio no Taim, uma coisa de louco, raio de 10 quilômetros de onde os animais morriam, para visitar propriedades, um treinamento de guerra. Isso evoluiu equipe, a questão de contenção, de combate a foco e o nosso sistema. Quis o destino que 2 anos depois tivesse um foco real em Montenegro em avicultura comercial. As mesmas pessoas que em 23 foram no Taim fazer uma ação que sequer era obrigatória, do ponto de vista de protocolo, já haviam feito aqui. E outra coisa, nós tínhamos que convocar 60 servidores. Quero dizer isso em reconhecimento aos servidores públicos, né, da Secretaria. Não terminou a noite de quinta-feira, haviam 110 voluntários. Que beleza. Uma coisa interessante, assim, o pessoal se inscreveu para vir do interior, os técnicos veterinários da Secretaria, para trabalhar no foco. E a legislação prevê convocação, nesse caso. A diretora pode convocar e tem que se apresentar. Não deu tempo de convocar 60 e tinha 110 em Montenegro. Então, que beleza, cara. Isso mostra um preparo, mostra uma integração interessante. E isso se soma àquilo que eu falei, né? As cabeças formadoras de opinião da pecuária, esse serviço diferenciado. O Rio Grande do Sul não pode deixar passar essa oportunidade de protagonizar a discussão nacional da rastreabilidade. E eu falo com os colegas dos outros estados isso, Pedro, e ainda digo para eles, né, já que vocês falam que a gente pensa que é mais, então vou agir como tal. Nós vamos dizer que vocês vão falar aí. Eu queria dizer que o gaúcho, então já que vocês vão falar mesmo, nós vamos fazer, então pronto. Nós vamos pontear, né? Já que somos ponteiros, vamos pontear. Vamos.
Que legal, que legal. Perfeito. Guilherme, como é que tá o nosso horário? Olha, esgotamos, temos aí 5 minutos ainda. Praticamente Beleza, esgotado. Tá muito bom o papo. Tá Márcio, demais, tá demais. querer te agradecer, cara, assim, a oportunidade, a simplicidade e tão direto para comentar tudo que comentou. Eu creio que a nossa audiência vai ficar muito claro e muitas dúvidas em relação e receios em relação à rastreabilidade vão cair, né? Porque tá muito claro que é um caminho bem alinhado, sensato de que aprendizados terão, desafios terão, mas a questão é seguir, né? Seguir no jogo, entender a importância de fazer a rastreabilidade, não é uma questão de um projeto político, e sim uma questão de Estado. Cara, e parabéns mais uma vez, eu fico muito satisfeito, assim, em ouvir toda essa construção, te colocar, te dizer, a gente já conversou e tal, a gente está à disposição para ajudar no que for preciso, tá? Cara, parabéns, deixo aí para te dar o recado, informar canais que possam seguir a secretaria, te seguir para ter mais informação, né? Fica à vontade aí para dizer, e a única palavra que eu tenho, cara, é muito obrigado aí por esse rico bate-papo, esclarecimento e entender o cargo, a função e o como agir aonde estás, assim, é muito legal. Parabéns aí, Márcio. Grande abraço. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Nós fomos colegas na faculdade, né, Pedro? E fazia muito tempo que não conversávamos, né? Sim. É um prazer poder voltar a conversar sobre esse assunto, nesse momento. E eu gostaria de dizer que essa iniciativa de lançar um projeto piloto, antes de escrever o plano normativo, é algo que sempre esteve na nossa ideia quando esse assunto começou a ferver, digamos assim. Porque nós entendemos o seguinte, chegou um momento que não cabia mais reunião em PowerPoint para responder pergunta que ninguém tinha resposta. Ou seja, era muita dúvida. E eu sempre digo, quando tu pega um assunto que tu tem muitos pontos divergentes, tu tem que tarrafiar aquele ponto de convergência e começar a discussão por ali. Porque senão tem dificuldade de evoluir. E nós procuramos fazer isso, ou seja, nós estamos chamando para esse projeto piloto diversos perfis de produtores, de praticamente todas as entidades do agro, da pecuária, conversaram conosco, da indústria, em relação a esse tema. E como nós abrimos a discussão para construir um plano estadual, ou seja, não tem porta fechada. Eu não tenho dúvida que quando nós lançarmos um plano estadual ano que vem, muita gente vai se identificar nas entrelinhas desse instrumento normativo. E a nossa ideia é fazer o seguinte, é fazer algo complexo o suficiente para atender o mercado, para responder a todas as exigências internacionais e atender as diretrizes do Ministério da Agricultura, mas simples o suficiente também para que seja execuível para o produtor. E esse é o grande desafio. Como é que tu faz isso? Então, por isso, a discussão de lançar um projeto piloto. Às vezes as pessoas perguntam como é que vai funcionar determinada etapa, eu digo, não sei porque o piloto não encerrou ainda. Talvez essa resposta vai vir de uma, 2 ou 10 experiências de campo que nós observarmos. E o que eu me atrevo a dizer? Que talvez essa iniciativa nossa e de outros estados é que vai balizar a União, o Brasil, em relação à implementação do seu sistema. O maior rebanho comercial do planeta, né? Então, não dá para copiar um modelo pronto de outro lugar, que talvez não tenha uma pecuária semelhante à nossa, e com essas particularidades todas. Então, assim, nós estamos abertos a sugestões, a discussões. A nossa ideia, Pedro, é que na FenaSul do ano que vem, na Expo Inter do ano que vem, este assunto rastreabilidade já esteja evoluído para uma discussão de prazos do plano estadual. Acho que o Rio Grande do Sul tem condições de trabalhar com essa perspectiva. E, Pedro, eu estou à total disposição aí, da equipe aí, para conversarmos, para discutirmos a campo aí, e vamos virar o ano aí certamente com algo bem encaminhado em relação ao nosso projeto piloto. Muito legal, muito legal. Contigo, Guilherme. Pois então, muito obrigado. Eu queria fazer... Eu não sei, posso estourar o tempo um pouquinho para pedir uma pergunta só, já que a gente falou... Claro que sim! Claro em pecuária. A gente falou em pecuária praticamente o programa todo, afinal esse era o tema. Mas eu queria fazer uma pergunta para o secretário bem rapidinho. O vice-governador esteve em Santa Maria umas 2 semanas atrás e nessa visita ele falou sobre a importância do Rio Grande do Sul ter um plano para a irrigação.
tendo em vista, e o próprio secretário citou aqui, desde 2023 sempre tem algum tipo de intempérie climático no Rio Grande do Sul, e o vice-governador disse, olha, se nós temos a nossa economia baseada na agricultura e na agropecuária, é importante que nós tenhamos um plano de irrigação para poder superar as estiagens que são cada vez mais frequentes. Como que está isso? Qual é o plano? Imagino que para o vice-governador ter externado isso em um encontro com empresários e com imprensa, já deve ter uma conversa muito avançada na secretaria. Como que está essa situação? O que a secretaria e o governo do estado está pensando para esse plano de irrigação, secretário? Bom, excelente ponto, né? Até porque, assim, já há um entendimento, está muito claro para todo mundo, de que nós estamos, enquanto Rio Grande do Sul, nesse epicentro das mudanças climáticas. Se pegar esse nível de continente aí e região do continente afetada, nós somos aí uma das regiões mais afetadas do mundo em relação a isso. Nosso secretário de Wilson, juntamente com o vice-governador Gabriel, estiveram recentemente em Nebraska, nos Estados Unidos, em uma missão para discutir irrigação e governança de água. Nós estamos fazendo alguns estudos, porque nós trabalhamos com uma política de irrigação hoje de subvenção, né? É algo que tem andado, mas o nosso objetivo é dar um pouco mais de celeridade nesse processo. O governo já paga 20% de subvenção nos projetos de irrigação no estado do Rio Grande do Sul, seja pivô central, seja outro método de irrigação, seja com capital próprio ou financiado, o produtor pode aderir ao programa estadual de subvenção e receber 20% de subvenção do governo no valor de até R$100 mil. Então, projeto de até R$500 mil, o governo paga R$100 mil. Essa é uma política que está em andamento. Em Nebraska, os colegas foram fazer uma discussão relacionada à governança de água e utilização de água do lençol freático. Nós ficamos em cima da água, um lençol com uma capacidade muito maior do que o pessoal de Nebraska lá, e nós não utilizamos essa água subterrânea, ou utilizamos muito pouco. E o Rio Grande do Sul quer protagonizar um pouco também dessa discussão. Nós temos, diferente dos Estados Unidos, uma série de legislações ambientais de alguns entraves em relação a isso. Então, a nossa ideia é, além da questão de políticas de fomento, de financiamento, estamos discutindo, inclusive, uma questão relacionada a crédito, talvez devemos avançar em 2026 para fomentar a irrigação, é discutir a questão, eu não gosto de usar a palavra flexibilização, mas a modernização de legislação para a utilização de água. Perfeito. Isso é um gargalo muito grande que nós temos. Sempre que a gente fala flexibilização, parece que está facilitando em detrimento de algo mais importante. E não é, eu acho que é modernização, né? Quando tu mexe na legislação em prol do desenvolvimento de uma atividade respeitando questões ambientais, tu está modernizando, está evoluindo, né? É porque sustentabilidade tem mais de um pé, né? Não se firma apenas com um. Mas a ideia agora é fazer essa discussão pós-Nebraska sobre a questão de governança de água e evoluir para a capacidade de discutir utilização de água subterrânea. Porque é algo um pouco novo no Brasil, né? Não é algo tão explorado. E Nebraska tem um dos maiores perímetros irrigados dos Estados Unidos e do mundo, né? É uma referência. E o vice-governador Gabriel assinou um termo de entendimento, né, de compromisso com o pessoal de Nebraska, juntamente com a Invest RS, que é a nossa agência de fomento, para evoluir na questão de tecnologia do uso da água. Então certamente o vice-governador fez essa abordagem em Santa Maria, já na esteira da discussão antes de ir para Nebraska, né? Que é algo que nós estávamos discutindo há mais de um ano aqui na Secretaria. Detalhe, nós somos o terceiro ou quarto estado a fazer isso no Brasil. O Paraná já foi para lá, já está fazendo algumas discussões com água também, e a Bahia também, e Mato Grosso. Então, o Nebraska acabou virando uma referência em termos de irrigação, e nós, do estado do Rio Grande do Sul, agora estamos formalmente emparceirados com eles em relação ao estudo de desenvolvimento. Perfeito. Obrigado, secretário. Pedro, quer complementar alguma coisa? Não, fantástica a tua pergunta, cara. Acho que, na verdade, teria uns 10 programas para fazer com o Márcio aí, porque a quantidade de coisa que aborda é a gente também deixar ele descansar e depois a gente volta a importunar e seguramente depois, com o tempo, a gente convida ele para mais um programa, porque tá muito bom, cara, e acho que ele sabe que quando o cara assume um cargo público, faz parte, ele entende muito bem isso. A informação, quanto mais gente poder
ter acesso ao que está se fazendo é bom para todo mundo, né, Márcio? Eu sempre digo, o segredo a gente tem que manter entre nós aqui 10 milhões de gaúchos, né, Pedro? Isso, só na província, mantém só na província. Na província de São Pedro tá bom. É para nós evoluir, fica entre nós o segredo. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, e com essa, então, a gente se despede muito bem. Esse foi o Horizonte Agrocast número 39, com o tema Rastreabilidade Bovina no Rio Grande do Sul, um novo marco para a pecuária gaúcha. Secretário Márcio, obrigado mais uma vez aí por despender do seu tempo e também do seu conhecimento, da sua experiência e por confidenciar esses tantos segredos aí que o senhor guarda junto com os 10 milhões de gaúchos. Tá bom? Obrigado mais uma vez. E aí nos despedimos com um convite para que vocês em casa sigam no Instagram e no TikTok o Horizonte Agrocast através do @Horizonte Agrocast e também o YouTube e o Spotify da Pecuária PRM, onde toda quinta-feira temos aí episódio completo do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Muito obrigado para você que nos acompanhou até o final. Não esqueça que a sua participação é muito importante. Deixe então seu comentário, sua sugestão, sua crítica. Inclusive pode sugerir entrevistados aqui para o Horizonte Agrocast em qualquer um dos canais em que você estiver nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima quinta-feira.